Gon no seu modo Berserk versus o Rei Formiga Meruem é uma comparação que pra quem assistiu Hunter x Hunter, filhão, é quase impossível de não fazer, tá ligado? Papo reto, a gente tá falando de dois caras que são simplesmente profissionais no ato de macetar personagens na porrada, o Netero e a Pitou que o diga. Mas assim, filhão, essa discussão realmente é um bagulho que dá o que falar. Não sendo pra menos, eu fiz uma postagem na aba comunidade em relação a isso e deu muito voto e ficou muito acirrada, tá ligado? E foi nesse post que eu vi esse comentário aqui. E depois de rever Hunter x Hunter e rever essas lutas e o poder de cada um, filhão, eu vim aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso, tá ligado? Eu vim dar minha opinião sobre quem venceria essa luta e eu quero a opinião de vocês sobre o mesmo. Mais uma vez, eu sou o Felipe e vamos começar falando do Gon versus o Meruem no seu estado pré-bomba ou pré-rosa. E nesse ponto a gente tem um Meruem bem mais fraco em comparação com o auge dele, mas mesmo nesse estado ele não só foi disparado mais forte que qualquer guarda real, como conseguiu subjugar o Netero, mesmo restrito às regras do caçador, tá ligado? Onde ele teria basicamente que vencer fazendo ele admitir a derrota, tá ligado? Ou seja, ele teria que enfrentar o Netero, o que não é uma tarefa muito fácil, diga-se de passagem, e restrito a não aplicar nenhum dano mortal, tudo isso pra saber o nome dele como recompensa. E vai por mim, filhão, isso é uma baita limitação. Pensa assim, numa luta de vida ou morte, só um lado pode atacar pra acabar a luta de vez, o outro só pode atacar a fim de vencer. E mesmo assim, filhão, surras foram dadas, mas em contrapartida a gente tem o Gon, tá ligado? É totalmente diferente, ele lutou contra a Piton sem nenhuma restrição, com o único objetivo, macetar ela de todas as formas possíveis. E pra fazer isso a gente tem o acordo do Gon, ou o contrato do Gon, onde ele basicamente sacrificou toda a capacidade dele de usar Nen, todo o talento natural dele pra ter poder suficiente pra acabar com a Piton. E filhão, eu nem te conto, porque isso não só funcionou, como surras foram dadas mais uma vez. E dessa vez surras foram dadas de formas humilhantes, porque esse contrato do Gon ele basicamente fez para ganhar a capacidade de vencer a Piton, assim avançando o próprio corpo dele em décadas, atingindo um nível que ele só ia ter depois de anos e anos de treinamento constante, se tivesse. E tudo isso deu ao Gon a capacidade dele macetar a Piton usando o próprio braço que foi arrancado como porrete, tá ligado? Mas vamos lá, uma luta entre o Gon e o Meruem até mesmo antes da Rosa seria bem mais unilateral do que parece. Porque assim, já começa que o contrato do Gon foi feito basicamente para vencer a Pitou e não o Meruem. Então, por mais que ele tenha ficado bem mais forte que ela, o rei também era bem mais forte que ela. Indo além numa luta franca entre eles, tudo que o Gon teria comparável a eles seria velocidade e muito talvez força bruta. E assim, falando da velocidade, a gente viu que o Gon estava muito mais rápido que a Pitou, mesmo ela forçando o corpo dela além do próprio limite. Então, em velocidade, pra mim, ele estaria sim no nível capaz de acompanhar o Meruem, assim como o Netero também tava. Mas assim, o problema de fato nem ia ser acompanhar ele, e sim causar dano, porque filhão, eu nem te conto, o Meruem tá literalmente cheatado no quesito defesa, o cara não tá puro, a durabilidade dele é simplesmente absurda e a gente vê isso na luta contra o Netero. O cara literalmente recebeu milhares de golpes da estátua brilhante, eu não lembro o nome dela, me julguem, e tudo isso sem nem se preocupar com aquilo, porque os danos dos ataques direto nele não causavam nada mais que arranhões, tá ligado? O Netero teve que literalmente dar o sangue e acertar milhares de ataques no Meruem pra começar a acumular dano interno nele. E filhão, se a gente quiser meter o louco e partir do ponto que o Gon iria causar um dano significativo em cada ataque dele no Meruem, a gente tem que partir do pressuposto que cada ataque dele é muito mais forte que cada ataque do Netero. Eu não tô falando uma ou duas vezes, sim algumas dezenas de vezes, talvez uma centena de vezes mais forte que o ataque do Netero. Isso pode parecer completamente loucura, mas vai fazer sentido. O Netero literalmente descarregou milhares de golpes seguidos no Meruem em poucos minutos, e tudo isso pra causar isso daqui de dano, tá ligado? Eu tô falando que o cara tá de cheat, vocês não acreditam. Mas assim, se pra o Netero causar esse dano foi necessário milhares de ataques dele, que o Meruem tava literalmente recebendo de cabeça, não tô nem zoando, o cara tava literalmente pulando nos ataques do Netero. O maluco não quer vencer, ele quer humilhar também. Na lógica, pro Gon causar o mesmo dano, com menos ataques, ele teria que desferir ataques com um nível de força muito maior do que os que o Netero tava dando, tá ligado? Porque se fosse com a mesma força, ia resultar a mesma quantidade de ataques.
E assim, fala pra tu, filhão, acertar a mesma quantidade de ataque que o Netero acertou no Meruem seria basicamente impossível. O Gon não tem a mesma guarda quase impenetrável que o Netero tem, então ele teria que fazer isso com bem menos ataques caso ele quisesse causar bastante dano no Meruem. O que obrigatoriamente faria ele ter que ter ataques com mais potência que o próprio Netero, ou o Meruem ia atravessar a guarda dele e surras seriam dadas. Ou seja, filhão, os ataques do Gon teria que ter potência suficiente para causar o dano que dezenas de ataques do Netero conseguiam causar, o que eu acho que eu nem preciso dizer pra vocês que não ia rolar, tá ligado? O Gon não tem todo esse poder, nem no modo Berserk. Uma outra solução seria basicamente habilidades de Nen, que poderiam dar vantagens a ele nessa luta, mas infelizmente o Gon tava no modo simplesmente Rage e as habilidades dele se limitam bastante a dano físico, tipo o Jejakenpo dele, ou Jojokenpo. Que mais uma vez, para causar dano suficiente no Meruem para fazer ele ficar em alerta, o Jojokenpo do Gon teria que ter pelo menos o mesmo nível da mão zero que o Netero usou no Meruem, e mesmo assim, filhão, só fez isso nele, mas causou dano. O mais louco é que mesmo que o Jojokenpo do Gon tivesse literalmente o mesmo poder que a mão zero do Netero tinha, filhão, Meruem tomou ela segundos depois, o cara tava de pé perguntando o nome. Mas mesmo assim, isso é outro bagulho que eu não acho que role, tá ligado? Se a gente comparar os ataques que o Gon aplicou na Pitou, mesmo o visual, o dano causado em área e tudo mais, não se compara ao ataque da mão zero do Netero, tá ligado? A área de efeito, o impacto e tudo mais dela foi muito mais impactante, de escala maior que os ataques do Gon. A esperança do Gon é realmente causar um bom dano no Meruem com os ataques dele seria literalmente o que eu falei, técnicas, tá ligado? Habilidades de Nen. No caso do Jojokenpo do Gon, seria o dano localizado. Isso poderia sim fazer o Meruem até ficar em alerta, tá ligado? Um alto dano localizado. Mas sinceridade, provavelmente não ia ser tipo a Pitou, tá ligado? Que literalmente levou um soco e acabou nesse estado. O Meruem tem muito mais resistência, tipo, isso é muito nítido. Então assim, levando em conta tudo isso, a gente tem um Gon que não tem tanto poder bruto para causar tanto dano no Meruem, e pela falta de capacidade de usar técnicas de Nen que pudesse basicamente contornar essa diferença, já que o dano do Gon se limitaria a isso, o dano físico, que é basicamente o contraponto do Meruem, que ele tem muita resistência física. A saída do Gon seria realmente tentar causar dano localizado no Meruem para tentar incapacitar ele, provavelmente mirando na cabeça, e isso com o Jojokenpo, porque os socos normais não iam ter tanto resultado, não ia ser tão efetivo contra o Meruem se fosse efetivo. E tudo isso, filhão, sem a gente contar que o Meruem também ataca, tá ligado? Vocês acham que ele vai sentar e dizer, bate, vambora, bate aí, tá ligado? Porque se a gente nivelar os dois em velocidade, com o Meruem tendo nitidamente mais resistência que o Gon, só sobraria pro Gon ter vantagem em força, mas mesmo nesse quesito, provavelmente ele não tem vantagem, já que aparentemente os dois estão bem próximos em força, com o Meruem talvez tendo uma vantagem sobre o Gon, tá ligado? Já que de um lado o Meruem facilmente varou a resistência do Netero, e do outro o Gon facilmente varou a Piton, literalmente, tá ligado? O cara transpassou o braço no peito dela, o braço dele tava arrancado, e isso deixaria basicamente o Meruem com vantagem em defesa nivelado com ele em força e velocidade. Mas filhão, um outro ponto que o Meruem leva fácil é inteligência e estratégia, tá ligado? O cara achou uma brecha na defesa do Netero que era tão mínima que mal podia ser identificada, tá ligado? Como foi descrito, era meio que acertar uma linha e uma agulha certa entre milhares de agulhas erradas, e ele conseguiu achar essa brecha. O maluco é literalmente insano. E o Gon, por sua vez, estava basicamente movido na força do ódio, tá ligado? O cara queria literalmente macetar coisas. Então achar brechas na defesa dele não ia ser difícil, muito menos impossível, principalmente pro Meruem. E outro ponto é que o Meruem também não teria que se segurar pra não mandar o Gon de F, tá ligado? Do meu ponto de vista, filhão, a luta iria durar até o Meruem entender o padrão do Gon e achar uma brecha, aplicando um ataque que mandasse ele pra trocar uma ideia com a Piton no churrasco com o Netero. E o problema seria ainda maior pro Gon, porque diferente dele, o Meruem ainda teria o luxo de receber alguns ataques enquanto entendia os padrões do Gon. No caso do Gon, ele não teria todo esse luxo, porque ele não tem tanta resistência física quanto o Meruem. Qualquer ataque poderia sim ser fatal. Ainda mais levando em conta que um ataque do Meruem foi o suficiente para basicamente cortar pedaços do Netero com o corpo recheado de Nen.
Se vocês pararem pra olhar direitinho, a luta durou literalmente 2 ataques do Meruem, já que foi um que ele removeu o braço, o outro a perna, o Netero apelou pra mão 0, depois a Rosa e filhão. E no caso do Gon, rolaria basicamente a mesma coisa, tá ligado? Só que a diferença é ele poderia mirar em pontos vitais, e uma vez que ele achasse uma brecha na defesa do Gon, filhão, a luta poderia literalmente acabar com um ataque, talvez do Meruem, tá ligado? Porque se ele arrancasse a cabeça em um único ataque, acabou. Então, filhão, no meu ponto de vista, a luta do Gon contra o Meruem iria durar até ele achar a brecha certa no momento certo na defesa do Gon, tá ligado? E ele teria resistência pra achar essa brecha, no caso do Gon nem tanto. Ou seja, o Meruem pré-bomba conseguiria levar sem tantas dificuldades, o que até que faz sentido, já que a restrição ou o contrato do Gon foi pra Pitou, não pro Meruem. E no caso da versão dele pós-bomba, filhão, surras seriam dadas, tá ligado? Meu ponto de vista rápido, o Meruem só teria chances de perder pro Gon no seu estágio pré-bomba caso o acordo que o Gon fez fosse feito pra acabar com o Meruem. Mas agora é contigo, tá ligado? Comenta aqui embaixo qual é a tua opinião sobre isso. Tu acha que o Meruem realmente ia vencer o Gon ou o Gon ia vencer o Meruem? Caso tu gostou do vídeo, filhão, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fazendo isso tu me ajuda muito e sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo, tá ligado? No mais, não tem mais. Fiquem todos bem.